Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. A Ele a glória. O céu está aberto sobre nós. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Deus está aqui. Capítulo 10 do livro do profeta Daniel, versículo de número 11 a seguir. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém e amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Belém, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós esta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Deus está aqui. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, os que nos assistem pela TV ou pelas mídias sociais, prove a Deus marcar esse culto dessa noite para mudar a sua vida de uma vez por todas. Meia dúzia de crente entendeu e acreditou, então eu vou tentar melhorar. Eu quis dizer que Deus marcou esse culto para mexer com a sua história, e Ele vai mover as águas sobre a sua vida. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Felipe, à pastora Luana, ao pastor Samuel, à pastora Rebeca e à linda igreja de Belém, que sempre que podem lembram de mim e trazem o veterano, o velho pregador, né? Já de barba branca, né? O povo anda me chamando de vovô por aí, né? Faz parte. Queridos, o texto que eu li é conhecido de todos nós. Foi mais ou menos da história desse homem que surgiu a ideia que os crentes usam ao redor do mundo sobre o jejum de 21 dias. A diferença é que muitas pessoas acabam confundindo os jejuns de Daniel. Daniel fez 2 jejuns extraordinários. O primeiro, quando ele foi preso em Babilônia, e esse jejum foi um jejum parcial, ele apenas se absteve de comer legumes. E esse jejum de 21 dias, do capítulo 10 que eu li com vocês, que é um jejum anormal, é um jejum 100%, sem água, sem bebida forte, sem comida.
em um jejum extraordinário. Mas para chegar nessa história, eu preciso aqui relembrar aos irmãos que Daniel tem um estilo de vida que, se nós conseguíssemos compreender e entrarmos na mente dele e absorvêssemos aquilo que aquele moço conseguiu fazer no seu tempo, eu tenho certeza que a nossa vida seria diferente. A vida de todo ser humano, ela é envolta em altos e baixos. Raramente um ser humano passa por esta vida incólume. Mais cedo ou mais tarde vai vir a luta, a tragédia, a desavença, a separação, a morte, a doença, enfim. Todos nós somos passíveis de sofrimento. Tudo por causa do erro primário de Adão e Eva. E quando eu chegar no céu, quero ter uma conversa séria com os dois. Eles estão perdidos na minha mão. Eu vou falar: o que eu tinha a ver com o seu erro, Adão? Você destruiu a sua vida, a minha e a da raça humana inteira. Mas isso é um assunto para um outro dia. Mas, olhando para a vida de Daniel, conhecendo a história como eu conheço, eu confesso aos irmãos, eu fico assustado. Imagine vocês um rapaz, eu não estou falando de um homem maduro, não estou falando de um homem casado, não estou falando de um vovô, de um titio, eu estou falando de um garoto. Um garoto que no seu tempo vivia na aristocracia judaica, era um menino de sangue azul nas suas veias. Ele habitava o palácio real. Ele era um menino diferenciado por se tratar de uma família abastada, abençoada. A família dele era muito conhecida no seu tempo. Ele tem 3 primos que vão acabar ficando famosos também na história, no mesmo livro dele, que eram Ananias, Misael e Azarias, que a igreja erroneamente insiste em chamar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E dia desse eu encontrei na igreja um irmão chamado Sadraque. Achei um Mesaque também. Pena que os pais não entendem o significado desses nomes. São nomes horríveis, são nomes malditos que adoram deuses pagãos. Então eu prefiro ficar com os nomes judeus. Ananias, Misael e Azarias eram primos de Daniel. A história diz que foi entre o ano 605 e 598 a primeira invasão de Nabucodonosor contra os hebreus. Ele toma posse da cidade santa de Jerusalém. Nessa primeira inserção, ele depedra os muros de Jerusalém, ele queima os muros de Jerusalém, e ele vilipendia e rouba o santuário do Deus vivo. Na segunda leva, no ano de 587, na segunda inserção de Nabucodonosor contra Israel, ele aí então destrói o santuário, destrói o templo, que era o que havia de mais sagrado para todos os judeus. Neste período, Daniel, que habitava dentro dos palácios, assistiu à primeira vista a tragédia que veio sobre a sua própria família. Por ser de uma família nobre, ele teve o seu pai e a sua mãe assassinados. Não teve apenas o seu pai e sua mãe assassinados, ele teve a sua história roubada. E é aqui que eu gostaria que vocês meditassem comigo. Imagine um moço que foi treinado para ser um grande homem. De repente, da noite para o dia, ele vira escravo. Ele recebe sobre as suas mãos e sobre os seus pés pesados grilhões. Ele caminha de Jerusalém até Babilônia, cerca de 1.500 quilômetros a pé, arrastado com mais de 1 milhão de judeus. Foi tempo suficiente para que os judeus murmurassem no meio do caminho. Foi tempo suficiente para que as pessoas ficassem mesmo no meio da estrada, tentando entender o que foi que aconteceu. Porque no ano anterior, o sacerdote, no dia do Yom Kippur, havia ministrado sobre eles. O sumo sacerdote havia trazido uma mensagem do Deus vivo, que havia dito que haveria paz, prosperidade e saúde para todos os hebreus. E de repente, mal o ano vira, e eles estão escravizados. Escravizados com requintes de crueldade. Esse menino viu a sua família ser destroçada. Seus pais foram decapitados. Ele assistiu a sua nação sucumbir diante de um poderoso rei, do maior império do seu tempo, que era a Babilônia. Ele viu a sua cidade queimar. Com o passar do tempo, ele viu essa cidade, a capital espiritual do seu povo, ter o templo, que era o sinônimo, o sinal de Deus sobre eles, ser queimado, além de roubado. Ele vai para o meio de Babilônia, e junto com uma leva de 1 milhão de escravos, chegam naquela terra esbaforidos, chegam cansados e esfomeados.
E então o rei Nabucodonosor, na sua, abre aspas e fecha aspas, bondade, resolve alimentar os escravos. Os escravos eram alimentados com aquilo que sobrava da mesa dos soldados de Babilônia. Não eram um, não eram dois, eram centenas de milhares. E logo após o almoço ou o jantar deles, o que sobrava era colocado em tachos, acrescentava-se água e fazia uma lavagem. Era isso que os hebreus comiam em Babilônia, comida de escravo. Esse menino chamado Daniel, por ser um menino de sangue azul, por ser um menino letrado, por ser um menino estudado, junto com os seus primos e mais alguns, ele é segregado do meio desse povo e é colocado em uma sala diferenciada, porém, uma sala para escravos também, escravos letrados. E ele também vai comer. A diferença da comida de Daniel para a comida dos outros 1 milhão de judeus, é que como ele era da aristocracia, ele não comia resto de soldados, ele comia resto do rei. A comida do rei, o que sobrava daquele banquete do rei, o resto das carnes, o resto do que era servido, era então colocado para esses escravos que tinham sangue azul. Então quando você vê a Bíblia Sagrada falar que Daniel não quis comer do manjar do rei, não pense que alguém cozinhava especialmente para Daniel, que levavam para ele uma comida linda. Não, era resto, porque ele também era um escravo. Embora fosse um escravo de sangue azul, um escravo letrado, ele continuava sendo escravo. E o que é mais interessante é que esse Daniel, mesmo esfomeado, esbaforido e cansado, quando olhou para o prato da comida que colocaram para ele, ele propôs no coração dele não comer, porque ele sabia muito bem como é que vivia o povo de Babilônia. Babilônia era mãe de todas as idolatrias do mundo antigo. A Mesopotâmia antiga gera para o mundo a idolatria. Lá se adorava Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. E outros milhares que eu não posso e não tenho tempo para citar aqui para os irmãos. Tudo que havia em Babilônia era consagrado a deuses. A lavoura era consagrada aos deuses. Os gados eram consagrados aos deuses. Mas a carne, para eles, era extremamente diferenciada, porque os ídolos deles recebiam parte da comida que era entregue na mão do rei, ou na mesa do rei. O rei, antes de comer, pegava parte da sua comida e consagrava a um sacerdote que ia lá só para isso. Daniel era um homem culto, ele sabia dessa história. E quando ele olhou para o manjar que colocaram na mesa dele, ele propôs no coração em não comer. Ele conseguiu encontrar com isso a antipatia das pessoas que ali estavam perto dele, inclusive o homem que cuidava desses meninos, que era um babilônico. E Daniel tentou negociar com esse homem, dizendo assim: eu como qualquer coisa, eu como os legumes, mas eu não vou comer essa carne, porque eu sei a profundidade do que ela representa no mundo espiritual, não vou comer. E o homem disse: mas se você não comer, você vai ficar fraco. E se você ficar fraco e chegar diante do rei, o rei vai falar que eu não cuidei de você direito e eu vou morrer. E Daniel então faz um desafio a ele: me teste por 10 dias, me deixe comer apenas legumes, e se daqui 10 dias você chegar diante de mim e você não me ver forte, nem com o rosto esticado e brilhando, você pode então me obrigar e eu vou fazer o que você quiser. E pelos próximos 10 dias Daniel só comeu legumes. Ele fez um jejum parcial. No final do 10º dia, o homem chegou perto de Daniel, se assustou, porque a Bíblia diz que ele estava mais robusto, mais forte, mais corado e mais bonito do que os outros meninos. Até aqui a história é conhecida. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Agora eu quero convidar aqui os espirituais a sair da terra comigo, a sair de Babilônia comigo e entrar comigo dentro do céu por um momento. Eu quero que você volte naquele mesmo tempo. Israel está aprisionado, Jerusalém está queimando. Tire o olhar da terra e olhe para o céu. Assentado no trono está o grande El Shaddai. Ele está sentado e está irado. Ele está irado porque ele foi obrigado a cumprir uma palavra que ele deu ao profeta Jeremias e a outros profetas sobre o cativeiro babilônico. Deus está executando juízo sobre a nação. Diga comigo: juízo. Mais uma vez, juízo. Deus antecipou o juízo avisando que viria, e eles não acreditaram. Ele falou quanto tempo seria de juízo, e eles não acreditaram. Ele pediu para eles que voltassem, parassem de adorar ídolos, e eles não pararam.
O Senhor usou por dezenas de anos homens santos, consagrados, para tentar chamar a atenção deles, e eles não ouviram. E então Deus não pôde fazer nada a não ser cumprir a sua palavra, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele fala. Resultado final: Israel está debaixo de juízo. E quando o povo está debaixo do juízo, entenda como juízo: Deus não os ouve mais. Deus não olha mais para eles. O Senhor levou Israel para o cativeiro e os abandonou à sua própria sorte, porque há um tempo determinado para o cativeiro, 70 anos. Por 70 anos Deus estava proibido pela sua própria palavra de interferir. Nem se Ele quisesse tirar o povo de lá Ele poderia, não porque Ele não tem poder, mas porque Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ele determinou o tempo do cativeiro. Então por 70 anos Deus ignorou esse povo. Amém até aqui? Só que logo nos primeiros dias, penso eu em um anjo indo diante do Senhor e falando: Senhor, o Senhor precisa olhar para Israel. E Deus dizendo: não vou olhar, eles estão debaixo de juízo. Senhor, mas está acontecendo alguma coisa estranha lá embaixo. O que? Tem um moço orando lá embaixo. Ele está orando, não adianta orar. Eu dei minha palavra, o juízo vai acontecer. Senhor, mas a oração dele é diferente. Como assim diferente? Ele não está pedindo nada. Como assim ele não está pedindo nada? Ele não está pedindo libertação? Não. Ele não está pedindo para eu abrir o cativeiro? Não. Ele não está pedindo para eu devolver tudo que foi roubado? Não. Ele não está pedindo para eu matar os inimigos? Não. E ele está orando de que jeito? Ah, Senhor, ele está jejuando. Mas ele está jejuando para quê? Senhor, ele disse lá que não coloca nada na boca dele que desonre o seu nome. E eu imagino Deus: mas eu o abandonei. Eu permiti a mãe e o pai dele serem assassinados. Eu permiti a cidade dele ser queimada. Eu permiti a tragédia. E todas as vezes que eu permito uma tragédia, automaticamente as pessoas murmuram. Automaticamente as pessoas param de acreditar em mim. Automaticamente as pessoas passam a me xingar. Por isso eu não quero olhar para eles. É, Senhor, mas ele não é normal não. Ele está lá, ó. Ele já está jejuando tem quanto tempo? Ele começou ontem, Senhor. Vamos ver até onde vai. 10 dias depois: Senhor, o moço não para de jejuar, e ele não faz um único pedido. Ele só está te adorando. Ele só está te dando aquilo que é dele. Ele está te dando um sacrifício sem intenção nenhuma. Ele não está barganhando, ele não está fazendo uma troca com o Senhor. Ele não está dizendo: eu faço isso para o Senhor me dar aquilo. O próprio Deus deve ter ficado assustado. E aí Deus resolveu olhar para o cativeiro. E quando Deus olhou, está lá Daniel jejuando. Está Daniel: não vou me sujar. E o povo dizendo: mas Deus te abandonou. Mas eu não abandonei ele. Mas ele destruiu sua família. Mas ele ainda continua sendo meu pai. Mas ele destruiu a sua cidade. Ele pode reconstruir da noite para o dia. Eu queria saber de onde é que veio tanta fé. Se é uma pessoa simples, pobre, do meio do povo, a gente até vai entender, né? Porque o pobre geralmente tem mais fé. Mas o menino rico, o menino que tinha tudo, o menino intelectual, o menino versado nas letras, o menino que era cientista, o menino que sabia tudo, como é que esta fé brotou dentro do coração dele? Só há uma explicação: ele tinha referência dentro da casa dele. Os pais deles devem ter morrido dizendo assim: a gente morre, mas não deixa de adorar o seu Deus, Daniel. Resultado: isso mexeu tanto com o coração de Deus, e Deus foi obrigado por sua própria existência, pelo seu próprio caráter, a fazer alguma coisa. Ele não podia tirar o menino de dentro do cativeiro, porque o cativeiro tem tempo, é 70 anos. Mas o moço não para de agradar a ele. Lá dentro do cativeiro tem 1 milhão de judeus xingando, dizendo: Deus abandonou, Deus fez isso, e ele está continuando me adorando. Eu não posso deixar ele desse jeito, porque ninguém ganha de Deus em generosidade. Vai anotando essas pérolas aí. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Você dá 1 para ele, ele te devolve 30. Você dá 1, ele te devolve 60. Você dá 1, ele te devolve 100. Deus não precisa de nada da raça humana. Mas quantas as vezes que um homem resolve dar a ele, ele disse assim: olha, aquele que dá ao pobre, a mim empresta.
Olha o que Deus está dizendo. Se você cuidar de um pobre, não está dizendo que o pobre é católico ou evangélico, não. Se você der a ele, você está emprestando para mim. Imagine emprestar para aquele que é criador do céu e da terra. Há um mistério naquele que mexe com o coração de Deus quando você sai da sua zona de conforto. E o que esta igreja está fazendo nesses 21 dias, que vai começar amanhã o jejum, é sair da sua zona de conforto. E se você está saindo da sua zona de conforto, se prepare. Porque todo sacrifício entregue a Deus, você pode estar debaixo de juízo. Olha o que eu vou falar agora. Você pode estar debaixo de juízo por causa de pecados cometidos não confessados. Pode estar acontecendo uma tragédia na sua vida. Você pode ter feito 1 milhão de coisas erradas. Se você começou a fazer um sacrifício para Deus, você começa a mexer com o coração dele. E aí Deus olha para Daniel e diz, eu imagino Deus falando para os anjos: eu preciso fazer alguma coisa. Mas por que, Senhor? Porque Ele está fazendo para mim. Eu não posso perder para um ser humano. Esse ser humano está debaixo de luta. O teto está desabando na cabeça dele. O chão está engolindo ele. Ele perdeu pai, perdeu mãe, perdeu cidade, perdeu tudo. E não perdeu a fé em mim. Eu não posso deixar ele desse jeito. E o que é que o Senhor vai fazer? Eu vou abençoar ele. Senhor, mas ele está dentro do cativeiro. Pois é, eu não posso tirar ele do cativeiro, mas eu posso abençoar ele dentro do cativeiro. Ah não, vou falar de novo porque teve gente que não entendeu. Eu não vou tirar ele do cativeiro, eu vou abençoar ele dentro do cativeiro. Mas Senhor, ele é escravo. Ele vai continuar escravo, mas vai ser um escravo diferente. Eu vou colocar ele numa posição tão grande que acima dele só o imperador de Babilônia. O imperador vai chamar ele de escravo. Os outros vão olhar para ele, vão pensar 2 vezes se vão chamar ele de escravo. Sabem da condição dele, sabem que ele é judeu, sabem que ele é hebreu, sabem que ele está escravizado, mas ninguém vai ter coragem de falar com ele, porque eu vou exaltar ele no meio do cativeiro. Ah não, eu vou falar de novo para ver se você entende. O Senhor vai erguer Daniel no meio da convulsão social. O Senhor vai levantar ele numa época em que a esperança sumiu de todos. Tem 1 milhão de desesperançados, mas o Senhor vai levantar ele com uma unção diferenciada. Quem acredita nessas coisas? E aí eu fui lendo a Bíblia, e quando eu tive a compreensão, eu tive uma crise de riso sozinho, pastora Luana. Porque eu conheço a Bíblia, porque eu leio ela desde criança. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Eu era coroinha, querido deputado, amigo, lá na igreja católica. Então eu conheço a Bíblia, eu li ela mais de 30 vezes. E eu comecei a lembrar dos profetas que Deus levantou. Cada profeta da Bíblia, o Senhor ungiu uma parte dele. Isaías, Deus ungiu os lábios dele, queimando. Elias, Deus ungiu os pés dele, ele correu mais que o carro de Acabe. Cada profeta, o Senhor ungiu uma parte dele. Teve profetas que Deus ungiu os ouvidos. Teve profetas que Deus ungiu os olhos. Teve profetas que Deus ungiu o coração dele, arrancando o coração de pedra e colocando um coração de carne, Ezequiel. Teve profetas que Deus ungiu os braços, as mãos. Aí Deus olhou para Daniel e disse: ele está fazendo uma coisa que ninguém nunca fez. O que? Está me adorando no meio da tribulação, sem murmurar. Não, pastor, Jó não murmurou depois que ele falou aquele versículo. Vai ver antes a murmuração dele. Daniel não abriu a boca para murmurar em momento nenhum. Deus nunca tinha visto aquilo. E para quem faz aquilo que nunca fez, Deus faz para esse aquilo que ele também nunca fez. Anote isso: quem dá a Deus aquilo que nunca antes deu, vai receber de Deus aquilo que nunca antes recebeu. Então Deus olha Daniel e Deus vai ungir ele. Respira fundo aí e não me chame de louco. Deus unge o cérebro de Daniel. Eu vou falar de novo. Deus ungiu a massa encefálica de Daniel. Pastor, o senhor está louco? Que dá ler muito a Bíblia. Já leu o livro de Ezequiel? Quando Deus está discutindo com Lúcifer, não é com o Zé Mané da terra, é com um anjo de quinta grandeza, um dos primeiros príncipes. Aí Deus fala assim para Lúcifer: eu te fiz mais sábio do que o meu servo Daniel.
Não vou falar de novo até a ficha cair aí. Falou em sabedoria na Bíblia, o crente fala: Salomão, o homem mais sábio que existiu. O homem mais rico que existiu, sim. O mais sábio, não. Deus não falou para Lúcifer: eu te fiz mais sábio do que Salomão. Deus disse: eu te fiz mais sábio do que o meu servo Daniel. Deus está comparando um anjo de quinta grandeza, um ser imortal, com um ser finito, de carne e osso, igual a mim e a você. Deus tocou o cérebro de Daniel e deu a ele uma inteligência tão poderosa, deu a ele uma sagacidade tão poderosa, Deus deu a ele sapiência acima da média, e Daniel se tornou o homem mais sábio do mundo. E a sabedoria que Deus deu a Daniel elevou ele de cargo. A sabedoria que Deus deu a Daniel tirou ele do meio dos demais. A sabedoria que Deus deu a Daniel destacou Daniel. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já que vocês estão fazendo os 21 dias do jejum de Daniel aqui, eu vou pedir para Deus te dar da mesma unção que ele deu para Daniel. Beto, mude a música. Não, você não entendeu ainda. Pastor Felipe, não sei se o senhor ouviu. Eu falei que Deus ungiu profetas de todas as formas: olhos, ouvidos, pés, mãos. Mas Daniel, Deus ungiu o cérebro dele. Como é um culto profético, eu espero que os que estão aqui acreditem. Você pode levantar um dedo de profeta comigo assim para cima? Você pode pedir licença para o seu irmão e falar para ele: ó, o pregador falou, é melhor obedecer. Você pode bater o seu dedo no cocoruto da pessoa, assim, ó, na cabeça dela. Diz assim: o que Deus está propondo é ungir o seu cérebro nessa noite. Eu vim direto de São Paulo para cá, viajando desde cedo, e dentro do avião o Senhor falou comigo: eu quero ungir a mente do meu povo. E eu falei: de que forma? O Senhor disse: eu quero dar para eles o que eu não dei para ninguém. Porque basta uma única ideia, uma única. Eu não vou pedir a Deus que te dê 10, 20, 30. Basta uma, para Deus te tirar daqui de baixo e te colocar aqui em cima. Basta uma única ideia para Deus te tirar lá do monturo e te colocar entre os príncipes e os reis da terra. Mas Deus só faz isso com quem é anormal. Vou repetir: Deus não faz isso com gente normal, porque os normais não aceitam, não compreendem, porque isso não faz o menor sentido. Mas os malucos, eles conhecem a linguagem de Deus e sabem que Deus não conhece a palavra impossível. E eu quero saber se tem algum maluco aqui nessa noite que quer receber esta unção sobre a sua vida. Que bom, então eu vou pregar para vocês só vou pregar para os malucos a partir de agora. Os normais que quiserem ir para casa, fiquem à vontade. Os que estão aí no celular, batendo papo, joguinho, mandando mensagem para as pessoas, você poderia pelo menos ter o respeito de sair lá fora. Você que está aí namorando a pessoa ali atrás, eu vi um menino passando a unha nas costas da namorada. Tem lugar para isso, aqui não é lugar para isso. Eu quero ficar aqui só com quem está cansado de derrota e quer ter uma noite de vitória na sua história. É para isso que o Senhor me trouxe aqui. Preste atenção. Homens e mulheres que fazem a diferença no mundo só fazem a diferença porque eles foram destacados. Alguns nascem em berço de ouro, mas outros não. Alguns nascem na pobreza da pobreza e se destacam. E se destacam por quê? Há dentro deles uma habilidade. O nosso mundo moderno chama de gênio todo aquele que tem um QI acima de 146. O que é o gênio? É aquele que vê o que ninguém vê, olhando para a mesma coisa. O gênio é aquele que escuta aquilo que ninguém escuta, porque ele não fica nesse plano, ele fica em outro plano. O gênio sente coisas que o outro normal não sente. E essas três características são características de crentes assembleianos.
Porque está escrito: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu estava me lembrando da época de seminário. Nós tínhamos um texto que nós dissecamos o texto. O nosso professor de homilética trouxe ele para nós, e o de hermenêutica nos fez interpretar o texto. Uma pregação feita há centenas de anos atrás por um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, um americano, pregou um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. O sermão que ele pregou naquela noite, uma noite como essa de domingo, foi tão poderoso, mas tão poderoso, que as pessoas sentiam o inferno dentro da igreja. As pessoas que participaram daquela reunião escreveram depois que sentiam o calor das chamas do inferno nos pés. As senhoras ricas batiam a cabeça nos pilares da igreja, dizendo: Deus me perdoa porque eu vou para o inferno. O sermão que ele escreveu foi tão poderoso, que ele é conhecido apenas por esse sermão. Jonathan Edwards não é conhecido por mais nada. Todo seminarista, seja de que religião for, ou seja de que vertente for da nossa fé evangélica, ao entrar em um seminário e estudar a história da igreja, ele é obrigado a passar pela vida de Jonathan Edwards, por causa deste sermão. Eu estive no Japão pregando e encontrei lá um monumento a Jonathan Edwards. Por que no Japão fizeram uma homenagem para esse homem? Por causa deste único sermão que ele pregou. Ele pregou esse sermão lá nos Estados Unidos. Dentro do culto dele tinha um jornalista. O jornalista pegou e escreveu, ele sabia mexer com notas taquigráficas, sentiu algo diferente e escreveu o texto. Escreveu o sermão de Jonathan Edwards. E no dia seguinte publicou esse sermão. O jornal foi apenas para a aristocracia da Nova Inglaterra. Os ricos leram. Os ricos leram o sermão sem ter ido no culto e chamaram seus filhos. E leram os seus filhos e houve um avivamento nas casas. Aí chamaram os empregados e leram para os empregados e houve um avivamento entre os empregados. Um desses jornais foi parar na França, e mesmo o francês, não gostando do inglês, foi impactado, pegou esse texto e traduziu para o francês. E esse foi impresso e colocado nos jornais da França. E toda a cidade de Paris, a aristocracia de Paris, foi impactada por esse sermão. Alguém pegou esse sermão e traduziu para o belga, traduziram para o dinamarquês. A Europa toda, em 6 meses, foi sacudida. Não pela presença do pregador, apenas pela leitura do que ele havia pregado. Ele não precisou de 10 mensagens, bastou uma. Imagine se nessa noite Jesus resolver te visitar. Aos pastores e obreiros que estão aqui, aos líderes de células, os departamentos, aqueles que são diáconos, aqueles que sonham e almejam o episcopado. Você não precisa ser eloquente como alguns pregadores, não precisa ter a tarimba como tem outros. Basta você tocar o coração de Deus e Deus te dar uma única mensagem. E eu estou sentindo que isso pode acontecer literalmente aqui nessa noite. Como, pastor? Deus só tem que encontrar alguém que acredita. E o que acredita faz o quê? Não fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Aquele que acredita, ele começa a entrar em outra atmosfera. Ele começa a acreditar que nós não estamos mais em Belém, já estamos nas regiões celestiais. E que tudo que é feito aqui é anotado pelo Senhor no céu. Você pode não acreditar nisso, mas foi assim que Deus moveu a minha vida. Lá do meio do mato, cortador de cana de açúcar, eu apanhava laranja, algodão e café. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos, congregando uma igrejinha pequena. Os meus professores de Bíblia eram analfa de pai e beta de mãe. Todos eles, sem exceção, só tinham 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. Era tudo gente simples. Mas quando eu sentava com aqueles homens, eles falavam assim: tudo que está escrito aqui, Jesus pode fazer. E eu perguntava: como é que faz? E eles diziam: pede. Eu falei: por quê? E eles falavam: porque está escrito, quem pede recebe. Busca, porque quem busca acha. Procura, porque quem procura encontra. A questão é que a gente vem para os cultos no meio de semana apenas para cumprirmos uma simples tabela. Eu vi aqui os louvores que foram cantados, eu vi a câmera filmando, gente quase no céu já, e outros mascando essa desgraça desse chiclete.
É sério, nesse exato momento tem pessoas que estão assim, ó, ávidas por receber e comer, e outros estão simplesmente me olhando com uma cara de paisagem. E aí ficam depois dizendo, o culto não prestou, esse pastor gritou demais. Não é questão de grito, querido, é que você está desligado, você não está funcionando. Você veio para um culto, então já que veio para o culto, se entrega. Já que veio para adorar, adora de verdade, dá a Deus uma adoração extravagante. Siga o exemplo do pastor. Eu vi o pastor Felipe pular e dançar aqui, correr no meio da igreja. E eu tenho certeza que você não tem 1/10 da cultura dele, você não tem 1/10 nem do dinheiro dele. E aí fica todo arrogante aí com essa perninha cruzada, olhando, filosofando. To be or not to be, that's the question. O céu não desce sobre pessoas assim. O céu só desce sobre pessoas que provocam Deus. Provoque Deus esta noite. Eu vou repetir, provoque Deus esta noite. Basta um toque. Eu estava pregando em Florianópolis, numa igreja apostólica, e eu cheguei já um pouquinho atrasado por causa do voo. E lá eles têm a mesma cultura da gente sentar na frente assim. E estava o grupo cantando, o grupo de louvor da igreja. E eles cantaram uma música tão bonita que eu nunca tinha ouvido ela. E naquela época o Facebook era aberto, não era como hoje com limitação. Eu abri o meu Facebook e transmiti aquele louvor ao vivo. O louvor durou 15 minutos, a mesma música. Cantaram 15 minutos. Do primeiro minuto ao último, nós chegamos a 4 milhões de visualizações em tempo real. Desliguei o celular, fui pregar. No dia seguinte, quando eu estava olhando meu Facebook, chegou a 12 milhões de visualização. 2 semanas depois eu descobri que a dona Evelise, dona da MK, assistiu. Queria saber quem é que tinha gravado aquele louvor. Ela entrou em contato e descobriu a banda lá da igreja, lá de Florianópolis. Ela trouxe eles para perto deles, gravou a música. A música deles já foi reproduzida e traduzida em 4 ou 5 idiomas. Hoje, boa parte do mundo evangélico canta a música. Vocês já devem ter cantado ela aqui. Como é que é a música, Roberto? Alguém conhece o louvor? Só em ti confiarei, eu nada. Para sempre reinarás, aleluia. Uma única letra, e eles explodiram no mundo inteiro. É disso que eu estou falando. Por isso que eu disse que eu não quero falar para normais, porque os normais não acreditam nisso. É como alguém sozinho ganhar na Mega Sena da virada. É disso que eu estou falando. Há um bilhete premiado para você nessa noite. Eu não deixei a minha igreja onde eu pastoreio. Ontem foi o casamento da minha filha, eu podia estar curtindo com a minha família. Eu vim para cá cumprir uma missão. Eu não vim aqui rever amigos, embora eu seja feliz em vê-los. Eu vim aqui para trazer um recado do céu para você. 2024 vai ser o ano da virada na sua história. Mas ele só vai virar se você nesta noite, junto comigo aqui, provocar Deus. Como é que eu provoco Deus, pastor? Esquece as suas tragédias por um momento. Por um momento esquece as suas tragédias. Por um momento esquece que deu tudo errado. Por um momento, só por um momento, comece a dar a Deus louvores. Por um momento esquece tudo que você está passando. Feche os seus olhos e diz assim: Senhor, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu mereço. O Senhor não me deu tudo que eu tenho, mas o Senhor tem me dado tudo que eu preciso. Somente por um momento. É um culto de domingo, ele esperou a semana inteira para te ver. Na frente da televisão, vendo o seu time de futebol, você grita e pula. Nos dias de festa você se alegra. Aí chega aqui na casa do Senhor, você se tranca. Você não pode ser um profissional. Você tem que ser alguém sensível, um adorador de verdade.
Você tem que adorar a Deus acima de tudo e acima de todas as circunstâncias. Se Deus encontrar alguém aqui capaz de dizer: Ele deu, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor, o céu vai se abrir e Deus vai ungir a sua mente. Na década de 1980, aqui no Brasil, um fazendeiro lá em Minas Gerais, irmão nosso, cheio do Espírito Santo, recebeu a visitação de um amigo que veio lá do Texas, um outro fazendeiro crente pentecostal, que eles se conheceram numa reunião da Adonep. E ele foi mostrar a fazenda dele, que era muito grande, o gado, e o gringo americano foi amando tudo. Quando terminaram de ver e voltaram para a casa grande, o gringo sentou na cadeira lá, cruzou a perna e começou a tirar carrapicho da perna. Quem sabe o que é carrapicho aqui? Braquiária. Carrapicho que é um negócio cheio de espinho. E o brasileiro ficou tão incomodado que disse assim: ó, você me desculpa, eu te levei para um lado que só tinha mato. Na minha terra nasceu essa desgraça aí, ó, essa braquiária. O texano era mais crente, falou assim para ele: não murmure, Deus não faz nada sem sentido e nem sem propósito. O americano disse para ele: você tem que começar a enxergar Deus em tudo, até nas provas. O americano disse: eu vejo Deus nesse carrapicho. O brasileiro não entendeu. O americano pediu uma caixinha de fósforo vazia, guardou aqueles espinhos e levou embora. Passou uns 2, 3 anos. Ele estava lá mexendo nas coisas dele nos Estados Unidos. Ele achou a caixinha. Ele achou a braquiária lá, o carrapicho. Ele foi pegar, quando ele encostou o dedo, furou o dedo dele. Depois de anos ainda estava duro aquilo. Ele foi lá no escritório dele, ele tinha um microscópio. Ele colocou no microscópio e começou a puxar a lente, a olhar, e começou a fazer anotações. Depois de 3 meses, esse homem patenteou um produto, que até hoje, o que ele ganha dormindo por dia, todos nós aqui dentro, trabalhando o ano inteiro, não ganhamos. Ele inventou o velcro. Quem já ouviu falar do velcro? A juventude mais nova não deve conhecer. Dá um Google, você vai descobrir o que é velcro. É um negócio que faz tira, ele cola. O velcro. Quem inventou o velcro? Um americano que veio no Brasil, na terra de um crente que já era rico, que podia ter ficado milionário, mas olhou para aquele negócio e amaldiçoou. Olha só, o que foi maldição para um, para o outro foi a maior bênção da vida dele. O que foi que aconteceu na vida daquele americano? Ele teve uma ideia. Eu vou insistir nesse assunto. Deus quer virar a sua vida. Não, vou falar de novo. Deus quer mudar a sua história, o seu casamento. Deus quer mudar a sua vida profissional, sua vida financeira. Deus quer mudar até a sua vida espiritual. E tudo isso, basta que Deus toque na sua mente, como Ele tocou na mente de Daniel. Alguém acredita que Deus pode fazer isso aqui? Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Isso, abale as estruturas. Mas preste atenção, quando Deus tocou o cérebro de Daniel e expandiu os neurônios dele, dando a ele um QI acima da média, no mesmo cérebro, e eu não sei se você sabia que nós temos aqui, no alto do cérebro, no alto do nosso cocoruto, um aparelhinho chamado cerebelo. No nosso cerebelo estão armazenadas todas as nossas memórias. Alguns seres humanos são tão incríveis que eles conseguem armazenar memórias intrauterinas. Aí não sabe porque sofre, aí é só o psicólogo para resolver, porque tem coisas armazenadas aí dentro. Eu descobri, lendo a Bíblia Sagrada, estudando profundamente, que o espírito humano, ele está alojado no nosso cerebelo. O espírito que Deus te deu está alojado aqui, porque o espírito é a nossa parte intelectual, é a nossa psique. Espírito não é alma, você sabe disso. A palavra vai na divisão da alma e do espírito. O que é alma? Emoção. O que é espírito? Razão, intelecto. A alma passa e termina, o espírito é eterno. Animais têm alma. Já chegou em casa e viu o seu cachorrinho? Quando ele te viu depois de 2, 3 dias, ele começa a abanar o rabo, abanar o corpo. Tem cachorrinho que faz xixi para tudo quanto é lado. Por quê? Alma, emocionado. Está escrito, o Senhor fez os animais racionais, alma vivente. Mas o ser humano não é só alma.
Ele é espírito. Para Deus tocar no espírito, para Deus tocar na sabedoria de Daniel, Deus tocou no pacote completo. Deus tocou na sabedoria e na sensibilidade dele. O que Deus quer fazer na sua vida não vai apenas mudar a sua vida material, vai dar um upgrade na sua vida espiritual também. Daniel se tornou um homem tão sensitivo que ele via as coisas antes de acontecer. Ele ouvia as coisas que ninguém ouvia, e ele acabava sentindo que ninguém sentia. No capítulo 10 do livro de Daniel, leia na sua casa o capítulo inteiro. Daniel acorda de manhã, ele senta na cama e ele percebe que o ambiente de Babilônia está diferente. Está preparado para começar a ter esse nível de sensibilidade? Você chegar nos lugares, na sua casa, e perceber que tem alguma coisa errada, não saber o que é, mas perceber que tem alguma coisa errada. Daniel sentou na cama e percebeu que tinha algo errado. Como ele não entendeu, a Bíblia diz que ele foi orar, e ele jejuou. Ele não marcou, vou jejuar 21 dias, não. Ele começou um jejum, porque Deus sempre respondia a ele, pastor Felipe. Só que ele jejuou, e no final do dia Deus não respondeu. Ele tinha duas opções: entregar o jejum e dormir, ou provocar Deus. Ele dormiu com fome, emendou o jejum no segundo dia. No segundo dia Deus não respondeu, e ele emendou no terceiro dia. No terceiro dia Deus não respondeu, e ele emendou um jejum no quarto dia. E ele jejuou 21 dias. E detalhe, não ficou com crise quem está cansado. A Bíblia diz no capítulo 10 que Daniel estava na beira do rio Haidekel, o rio de Babilônia. Ele estava junto com engenheiros. Eles estavam construindo um arqueoduto para tirar água dali e levar para a Babilônia. E Daniel era versado em todas as matérias, ele era um gênio. E Daniel estava ali desenhando a fórmula. Estava cheio de homens ali, só ele temia Deus. É Daniel que conta. E de repente o ambiente mudou. O ambiente mudou tanto que aqueles que estavam comigo não viram, não ouviram, mas saíram correndo. Eu estou começando a ficar com meu corpo arrepiado. Deus geralmente fala com o profeta de madrugada. Era 2 horas da tarde, o sol estava quente. Raramente você vai encontrar um anjo vindo falar com alguém de tarde, a não ser com Abraão. Mas no Novo Testamento tem a presença de anjos raríssimas vezes aparecendo de manhã. Era 2 horas da tarde. Daniel estava lá com os homens. Ele percebeu, quando ele percebeu, os homens não viram nada, saíram correndo. E Daniel não teve força, porque quando ele olhou para um lado, ele viu um homem de branco. Daniel desenhou ele, disse: o cabelo dele era prateado, o rosto dele era de bronze, os olhos eram como tochas de fogo, suas vestes eram de um azul turquesa. É 2 horas da tarde, o sol está quente. Daniel está tendo visagem ou visão? Vertigem ou o quê? Você vai descobrir agora para que serve o jejum. Eu comecei isso no primeiro culto. O jejum mortifica a carne. E quanto mais morta está a sua carne, mais vivo está o seu espírito. Deus criou mundos paralelos. Não existe apenas o nosso mundo, existem vários mundos. O apóstolo São Paulo diz que conheceu um homem, que ele não queria dizer, nem assumir que era ele, que foi até o 3º céu. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus. Não foi o céu, os céus e a terra. Existem reinos paralelos. O nosso é um deles, é o reino dos homens. Existe o reino de Deus. E Deus, por acidente de percurso, teve que criar um reino para o diabo, que é o inferno. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25. O homem só vai para o inferno porque é um tremendo de um otário, um idiota. Não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Não precisa fazer muita coisa, aceitar Jesus como Salvador. E o ser humano não quer, então vai lá morar com Satanás e o capiroto. Existem mundos paralelos. O apóstolo São Paulo, falando com a igreja de Corinto sobre como tem que ser perfeito o culto, ele começa no capítulo 11, 12, 13 e 14. Os 4 capítulos falam do culto. Ele começa dizendo assim: quando vocês se ajuntam,
nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E aí ele diz: e as senhoras tomem cuidado, porque os anjos estão dentro da igreja. Lembram disso? No capítulo 11, que os nossos pais fizeram as mulheres sofrer por causa do cabelo. Paulo vai dizer lá, todo mundo só presta atenção no cabelo, porque não prestou atenção nos anjos. Paulo estava dizendo, os anjos estão aí entre vós. Eu estou numa Assembleia de Deus. Alguém acredita que tem anjos aqui dentro? Sério? Se os anjos estão aqui, então quer dizer que há uma presença divina entre nós. O céu está aqui entre nós. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Se o céu está aqui, por que nem todo mundo sente? Porque estou vendo aqui uma irmã chorando ali, e estou vendo outro ali abrindo a boca de sono. Qual a diferença dessas duas criaturas? É simples. Uma criatura mortificou a carne, o espírito dela transcendeu. A outra criatura deve alimentar tanto a carne dela, que nem se Jesus falar no ouvido dela, ela acredita que ele está falando. Os nossos pais na fé não construíram esta linda igreja, esse lindo monumento, esse grande ministério, porque eles eram inteligentes e bonitos. Vocês já leram o livro Diário de um Pioneiro? Quem já leu o livro Diário de um Pioneiro aqui sabe o que eu estou dizendo. É Gunnar Ving falando, eu estava no culto em Belém, eu olhei no meio da igreja, tinha um homem, Jesus falou, estende a mão para ele. Eu estendi e o homem flutuou bem alto no ar. Olha, tem gente que está assim, é sério, foi aqui nessa igreja. Ele estendeu a mão e o homem flutuou no ar. O livro mais novo da CPAD, porque o meu velhinho rasgou, eu comprei um novo. Tiraram a palavra flutuar, porque é muito místico, é muito escalafobético. Aí colocaram lá assim, eu estendi a mão e o homem foi erguido do chão bem alto. Por que não deixou flutuar, que mexia mais com a gente? Que dimensão de culto era essa que esses homens faziam? Por que não acontece mais no nosso meio? É simples, nós não treinamos mais o homem espiritual que está aqui dentro de nós. Mas durante esses 21 dias, eu profetizo que o sobrenatural vai envolver a igreja. Testemunhos serão contados. É claro que nem muitos vão acreditar, mas o problema é de quem não acredita. Mas que vai acontecer, vai. Porque alguns dos senhores vão fazer com que o mundo invisível se aproxime de nós de uma maneira bem violenta. Alguém acredita nessas loucuras de pregador? Dá mais um grito de glória a Deus aí então. O pior é que Daniel caiu no chão. Ele não aguentou, tamanha era a presença de Deus na vida daquele anjo, que ele caiu no chão. Ele tentou se curvar, o anjo disse, não, eu sou como você, uma criatura. O anjo ajudou ele a ficar de pé. Na primeira vez, ele ficou de pé de 4. Aí diz, e o anjo do Senhor me colocou de pé sobre os meus pés. Aí o anjo disse assim para ele, Daniel, homem muito amado, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Daniel não perguntou com a boca, mas eu acredito que ele perguntou com a mente. Se foi ouvida, por que não foi respondida? Aí o anjo contou uma história para ele, que nem meu professor de escola dominical me contou. E eu passei vergonha já. Porque na minha cabeça, qualquer anjinho mequetrefe era capaz de bater em qualquer demônio gigantão. E eu tive que ler na Bíblia que um dos príncipes de Deus, um dos primeiros anjos, Gabriel, ficou aprisionado nos céus do reino da Pérsia por espíritos malignos, por demônios, que ele chama de príncipe do reino da Pérsia. Ao falar de príncipe, Daniel está dizendo que Gabriel encarou um principado. Já leu a carta aos Efésios? Principados, potestades, tronos, espíritos da maldade nas regiões superiores. Quando é que nós vamos voltar a acreditar nessas coisas? Eu vou falar de novo. Quando é que nós vamos voltar a acreditar que se existe Deus, existe o diabo, que se existe anjo, existe demônio, que se existe bênção, existe maldição? Até quando nós vamos ficar achando que tudo acontece nessa esfera, nesse plano? Tudo se resolve aqui? Não, tem coisa que não se resolve aqui. Tem coisa que só se resolve aqui, ó. É na vertical. Estamos vivendo tempos difíceis.
Estamos vivendo tempos insanos, onde a própria igreja e os próprios crentes, nós pentecostais, eu não estou falando dos outros não, estamos com vergonha do nosso movimento. Estamos deixando de treinar o nosso homem espiritual. Batismo com o Espírito Santo era para ser uma coisa comum. Para termos hoje, nós temos que marcar um culto especial só para isso. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Aí as pessoas querem encontrar fórmula. Não existe fórmula, é falta de contato com o céu, é falta de santidade, é falta de adoração, é falta de jejum, é falta de mortificar essa carcaça maldita que só arrasta a gente para o inferno, é falta de colocar aqui dentro uma chama do Espírito Santo. O Senhor quer reacender a sua chama nessa noite, porque a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Só que os anjos que vieram trazer a sua resposta estão presos aí nos céus de Belém. Você sabe que Belém, embora seja a terra do avivamento que a gente profetiza, ainda é terra de idolatria. Nós sabemos que existem coisas espirituais poderosas, nós sabemos que existem feitiçarias, nós sabemos que o mundo espiritual é real, só que nós não damos valor a ele como se ele fosse real. A gente vem para a igreja arrastando esse corpo pesado, depois de comer muito peixe com açaí. Aí vem os crentes para a igreja, mal dobram o joelho para orar, sentam aí nos bancos, cruzam a perna e ficam aí jogando ou mexendo no seu TikTok, esperando que o pregador seja um mágico, que ele grita abracadabra e o céu se abre. Eu não tenho varinha de condão, e aqui dentro uma andorinha sozinha não faz verão. Quer ver o céu descer? Me ajude! Me ajude a fazer o céu descer, me ajude! De que jeito, pastor? Com certeza não é me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Isso aqui não é uma missa, com todo respeito às missas. Isso aqui é um culto de adoração a um Cristo que morreu, mas ressuscitou, foi ao céu e distribuiu dons à sua igreja. Alguém acredita nos dons ainda? Então dá mais um grito para acordar quem estiver nos assistindo, seja onde for. Adore, fale em línguas, deixe o seu homem espiritual, a sua mulher espiritual transcender. Ah, pastor, mas se eu falar, quem está aqui do meu lado vai rir de mim. Quem fala de você não paga suas contas. Não morreram na cruz do Calvário por você, não te visitam quando você está doente, não abrem uma porta quando você está no vale. Mas se você começar a pedir para aquele que pode, se você começar nessa noite a esquecer quem está do seu lado e dar a Deus uma adoração extravagante, uma adoração daquela assembleiana roxo, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria, nenhum desses espíritos ficará de pé diante de você. Vai haver uma revolução na sua vida depois desse culto. Alguns de vocês, quando chegarem na rua da casa nessa noite, não se assuste. O Senhor vai te visitar com uma autoridade tão grande, você vai dar um grito. Quando botar o pé na rua, vai gritar: cheguei! Quem vai ouvir, pastor? Todos os que mandavam naquela rua. Não vai sobrar mais demônio na rua da sua casa, nem para fazer obra de bruxaria. Alguém acredita nisso aqui? Então me ajude, dá mais um grito de glória a Deus. Destrave o céu sobre a sua vida. Ô pastor, eu não sou, eu já fui assim. Eu não sou mais, agora eu sou uma pessoa estudada, eu sou. E você está me chamando de burro, seu infeliz? Eu tenho 5 formaturas só em teologia. Tenho um título de Doctor in Divinity por uma universidade americana. E nem era pentecostal. Eu escrevi 20 livros. Eu não passo fome em pelo menos 3 idiomas. Conselheiro de presidente de república. E aí só porque o Senhor Deus me deu uma exaltação, me deu honra, me colocou entre pessoas importantes, eu vou deixar de brilhar? Eu vou deixar de fumegar? Raimundo, antes de você voltar para Brasília, no mandato retrasado, eu estava passando um vale, uma luta, Felipe. Eu vivo no vale, né? Você ri porque não é você, né, bocó?
Tudo comigo vai para o Jornal Nacional, né? Aí eu estou lá, passando perto dos corredores das comissões, tinha um grupo da frente parlamentar numa sala, me viram, me chamaram. Marco, entra aqui. Eu entrei e falei, pois não. Esses dois desembargadores e esse outro aqui, tinha uma junta de pessoas importantes, pediram oração, você pode fazer essa oração por eles? Eu falei, posso. Mandei fazer uma roda, um círculo, fechamos as portas, peguei na mão deles e comecei a orar. E eu esqueci que eu estava na Câmara, estava no vale. Eu encarnei um assembleiano que ora no meio do mato. Eu não sei se aqui tem algum que sobe monte ainda para orar. Eu ainda subo monte para orar. Quando me vi, eu estava batendo o pé no chão, eu estava naqueles mistérios. Eu abri o olho, quando eu me toquei, eu abri o olho. Tinha uns 4 assim, ó. Eu falei, Jesus, segura aqui, não deixa cair aqui não. Até que um dos meus companheiros parlamentares me deu uma cutucada aqui. Eu fiz igual o anjo fez com Pedro, tocou na ilharga. Isso aqui chama ilharga. Quando ele me bateu aqui, eu me desliguei do céu. Eu falei, pois não, ele fez assim, menos. Aí eu voltei em mim, terminei com uma oração clássica, né? Quando eu estava saindo, esse e mais outro falou assim, espera a gente que a gente quer falar com você. Me levaram para um canto e começaram, até quando? Eu falei, até quando o quê? Até quando você vai ser esse menino? Eu falei, que menino? Até quando você vai pular e gritar quando você está orando? Eu falei, mas qual o problema? Ele falou, você é deputado federal. Eu falei, e? Aí falou, você tá agora entre os príncipes. Eu falei, e? Aí para acabar a conversa, eu falei assim, como é que vocês acham que eu cheguei aqui? Entendeu não, né? Como é que você acha que eu cheguei lá? Eu cheguei lá porque quem me mandou para lá é os irmãos que pulam, gritam, sobe monte, que me viram orar. Eu não posso sentir vergonha da minha identidade. Eu não posso aceitar que sou assembleiano e não oro em línguas. Eu não posso aceitar que sou assembleiano e não posso de vez em quando dar uns golpes de Kung Fu. Eu não posso aceitar que você é um assembleiano nascido na terra do fogo, está na terra do avivamento, está aqui onde Daniel Beck, o navio começou, onde eles oravam e o povo flutuava, e você ficar o culto inteiro me olhando com essa cara de paisagem. Não pode ser. Você tem que ter um pouquinho de percepção espiritual. Por que é que os milagres não acontecem mais? A gente não consegue arrastar mais o sobrenatural para a nossa dimensão. Daniel sozinho arrastou o céu para a dimensão dele. 2 horas da tarde. O jejum dele foi tão violento que ele rasgou o véu que separa esse mundo do outro mundo. Não é loucura, e eu encerro aqui. Quem aqui, um dia de noite, levantou para ir tomar água e passou perto de um espelho dentro da sua casa, e quando você olhou o espelho, deu aquele arrepio, que você falou, passa a morte que eu estou forte? Quem? Levanta a mão aí para eu ver. Quem? Só eu que sou trouxa aqui. Vai, me ajuda aí. Quem já se assustou olhando para o espelho de noite no escuro? Por quê? Porque na mente humana é inconcebível você olhar para um espelho e saber que tem um outro mundo lá dentro que você não consegue acessar. Daí o escritor europeu escreveu Alice no Mundo dos Espelhos. A imaginação, ir para uma dimensão paralela, real, mas intocável. Crente assembleiano não é normal. É um caminhante de 2 mundos. Parte de você pisa nesse mundo, a outra parte pisa no mundo invisível, sobrenatural. Parte de nós compreende, por isso grita, fica fervoroso e se expande. A outra parte não consegue compreender porque ainda não experimentou. E não experimentou porque ou não é incentivado, ou porque não tem vontade nenhuma, ou porque não quer pagar o preço. Mas se você pagar o preço, Deus vai virar a sua vida do avesso. A unção que veio sobre Daniel é a unção que Deus quer dar para vocês aqui nesse primeiro dia da festa. É só o primeiro dia é dia de arrancar toco, né? No próximo ano, pastor Felipe, me traz no final, porque o povo já está tudo preparado. Aí a gente já tá para lá de Bagdá uns 5 coqueiros. Agora eu estou arrancando toco aqui.
O Senhor Deus quer te dar uma revelação profunda. Posso fazer mais uma última manifestação profética? Levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela assim. Quem estiver filmando, faz uma filmagem para mostrar para quem está em casa. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e pede licença. E fala assim para a pessoa: o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou a pessoa. Agora chacoalhe ela até ela ficar irritada. Faz isso aqui na banda, faz aí na banda, chacoalha. Irrita a pessoa. Fala assim para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Ele quer sacudir a sua fé, quer sacudir a sua vida, seu casamento, quer sacudir a vida dos seus filhos, quer sacudir o seu ministério. Deus quer sacudir a sua empresa, o seu escritório. Deus quer sacudir a vida dos seus clientes, a vida dos seus fornecedores. Deus quer sacudir a cidade de Belém inteira. Deus quer sacudir o Pará inteiro. Vira marcando no maçuri de caralabachira amarrada da cadeira. Quando isso acontecer, a sua vida nunca mais será a mesma. Todos de pé comigo, por gentileza. Todos de pé. Feche os olhos. Eu vou fazer um convite com autorização do pastor Felipe. E depois eu tenho mais coisas para fazer. Então não vá embora antes da bênção apostólica. Não perca a bênção por causa de 5, 10 minutos. Eu quero fazer uma oração. Eu não sei se alguém vai atender o meu pedido, mas eu não posso ter medo, nem ser covarde. Eu queria orar com pessoas que já fumegaram. Eu queria orar com quem já pisou no Santo dos Santos. Eu quero orar com pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, já profetizaram, falaram em línguas, pregaram. E nos últimos meses, nos últimos anos, você está frio. Aconteceu alguma coisa na sua vida e você teria coragem de dizer assim: olha, eu já fui melhor, eu preciso voltar a encandecer, eu queria voltar a ser como antes. É o primeiro culto do ano. Você tem coragem de vir aqui na frente buscar? Você que há muito tempo não fala em línguas. Isso. Pode ficar de pé, fique à vontade, pode ficar de pé, que aí cabe mais pessoas. Vem! Oh, glória! Eu poderia estar em qualquer outro lugar, onde houver um homem e uma mulher cansados de uma vida cristã pedante, cansados de um cristianismo só de fala, onde houver alguém, Senhor, que já viu o céu aberto, que já caminhou pelo Santo dos Santos, onde houver alguém que já navegou no oceano do Espírito, onde houver um crente, Senhor, batizado com o Espírito Santo, que há muito tempo não fala em línguas, mostra a sua misericórdia, renova, Senhor, renova, mostra que o Senhor é o Deus do passado, que nunca mudou no presente e será o mesmo no futuro. Leva este povo para navegar. Espírito, 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 Meu Deus, que renova na galeria, Senhor, renova na nave da igreja, renova os que estão aqui na frente, renove as senhoras, renove a banda, renove quem está assistindo em casa, renova, 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 agora, agora, agora. Espírito, Espírito, Ramassori, caralabachara, bacana, ramarabas. que desce como
profeta de Deus desta noite, eu profetizo que todos os que saíram do seu lugar e vieram à frente, estão neste exato momento debaixo de uma autoridade, revestidos, cercados pelos anjos do Senhor. Que a partir deste momento, Senhor, o Senhor levante uma muralha de fogo ao redor de cada um deles, uma muralha intransponível. Em 2024, Senhor, torna esses homens e mulheres invisíveis aos olhos do mal. Onde a planta deles pisarem, o Senhor dê por herança. Onde a mão deles tocar, o Senhor abençoe. Remove, Senhor, o espírito deles. Devolve as línguas, devolve as profecias, devolve os dons que foram roubados e arrancados com o passar do tempo. Que neste ano acenda o Senhor uma labareda de fogo nessas vidas, e que a casa deles volte a fumegar. E todos os que estão debaixo, Senhor, desta graça nesta noite, sejam tomados pela sua presença. Os batizados com o Espírito Santo comecem a orar em outras línguas. Os profetas recebam audácia para profetizar. Aqueles que curam, que cure os enfermos. Porque o que o Senhor fez na vida de Daniel, o Senhor faz na nossa vida nesta noite. Eu profetizo, Pai, que o Senhor está tocando na mente de todos os que vieram aqui. O Senhor está plantando uma semente de sabedoria na mente dos seus filhos. Por esses dias eles vão acordar assustados com uma ideia mirabolante, fantástica. Alguns vão acordar, Pai, com melodias que nunca foram cantadas na terra, que vieram do céu. Outros receberão mensagens tão profundas que quando pregarem, o Senhor vai curar e salvar as almas. Eu profetizo que 2024 será o melhor ano que nós já tivemos, ó Pai. O mundo está perdido, mas nós ainda temos o caminho que é o Senhor. Senhor, não deixe que nós como igreja percamos a nossa identidade. A gente pode ser moderno, Senhor, só não podemos ser mundanos. A gente pode ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. E todo pentecostal que se preze, Pai, que eles não se envergonhem do evangelho pleno de Cristo, e haja um avivamento, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor avivou no passado, o Senhor pode avivar de novo. Os que estão ajoelhados fiquem de pé, e todos os que estão de pé abram a mão direita comigo, assim comigo, de olhos fechados digam em nome de Jesus: todos os demônios que esfriaram a nossa fé, que roubaram a nossa alegria, que tiraram o nosso estímulo de fazer sacrifícios, jejuns, orações, eu ordeno que venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Lembrando que eu só estou falando para os loucos, tá? Os normais fiquem à vontade, só os loucos, aqueles que acreditam que Deus está tocando no seu cérebro, está te dando sensibilidade, vai te dar ideias, vai te enriquecer, vai te deixar próspero, vai abençoar a sua casa, vai salvar seus filhos, vai virar o seu ministério do avesso esse ano. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Aí você vai abraçar 2 pessoas e vai dizer para eles: o nome do seu Deus ainda é Jeová Jiré, porque Ele ainda é o Deus da provisão. Ele proveu no passado, vai prover de novo. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará na sua vida em 2024. 2,5, Belém vai continuar sendo conhecida como a capital do avivamento pentecostal do mundo. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace alguém.